José Bezerra é aluno do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, o MOVA. Ele chega para mais uma aula na Igreja Nossa Senhora Quiropita, que fica no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. As histórias dele e de seus colegas de turma são bem parecidas. Nasci lá no Pernambuco, e mais ou menos com idade de 19 anos, eu vim para São Paulo, né? Nós era 13 irmãos, nós somos, né? Aí meu pai não tinha condições, aí não deixou nós estudar. A minha mãe me deixou quando eu era criança e meu pai estava trabalhando na roça e nos veio cuidar da gente. Aí levou para casa da avó da gente e lá a gente ficou com a avó. Só que tipo assim, ele lá não tinha condições de dar o estudo pra gente. Meu pai também não tinha estudo, a minha mãe também não tem estudo. Aí foi difícil para toda a minha família, apesar que meu pai teve 3 famílias, né? A primeira se separou com 2 filhos, a segunda com 4 filhos. A minha mãe separada também do marido, né? Então se tornou a família da minha mãe, a família do meu pai. Aí gerou a nossa família, que foi eu e mais 6 irmãos. Aí se tornou em torno de 18 irmãos. Ficar cuidando dos meus irmãos, né? Ficava mais com minha mãe. Eu gostava de ficar cuidando da minha mãe, que era muito filho, pequeno, minha mãe trabalhava, né? Não estudei, só trabalhei. Não tive criança, não brinquei com nenhuma criança e só trabalhei. Não tive estudo nenhum. Até meus 16 anos, vim embora de lá e continuei trabalhando a minha vida. Continuei dos meus 16 anos, trabalho até hoje. O IBGE considera analfabetas as pessoas com mais de 15 anos, que não conseguem ler e escrever um bilhete simples na língua que conhecem. 9,7% dos brasileiros são analfabetos, mais de 14 milhões de pessoas. 52% delas vivem na região Nordeste. Por que eu deixei a Bahia? Porque um primo meu, ele mora aqui há muitos anos. Aí ele perguntou: Vera, você é uma moça trabalhadeira, honesta, vai para São Paulo que você vai arrumar um emprego e você vai conseguir o que você quer. Tudo bem, pensei e vim. Pensei e vim. É bom estudar, a gente aprende, né? E agora qualquer coisa que a gente tem que fazer tem que ter estudo. Se não tiver estudo, é um abraço. Em Itapecerica da Serra eu tentei por 3 meses, mas chegava muito atrasado. O horário é 7, chegava 8 horas. Às vezes o trânsito da cidade também não dava oportunidade de chegar durante a semana, alguns dias, e aí eu acabei desistindo. Já arrumei trabalho para fazer para encher ficha, sabe? Para começar a trabalhar. E eu não, já fui umas 3 vezes no trabalho e não fiquei porque eu não sei preencher a ficha. Você já pensou, a minha filha com 10 anos de idade, e ela me perguntar alguma coisa na lição dela e não poder responder para ela? Quando eles eram menor, chegava para mim: pai, eu estou com dificuldade nessa lição, assim. Falei: então espera a sua mãe chegar que ela te explica. As chances de uma pessoa não ser alfabetizada crescem entre a população mais pobre. Passa de 9,7%, que é a média nacional, para 16,4% entre as pessoas que vivem com até meio salário mínimo de renda familiar per capita. É importante a gente entender a realidade, a vida deles, as dificuldades, porque eles vêm cansados, né? Eles trabalham o dia inteiro. Então a gente não pode chegar: não, você vai fazer, você tem que aprender. A gente não pode lidar com isso. A gente tem que ver neles a limitação de cada um. Carmela é professora de uma das classes do MOVA, criada em 1989 por Paulo Freire, então secretário de Educação de São Paulo. Funciona por meio de convênios entre organizações da sociedade civil e a prefeitura. O Paulo Freire, ele tem essa metodologia da vivência das pessoas, né? E é onde que deu certo. Então, a gente não pode sair da realidade deles. Então, nós estamos em São Paulo, a nossa população aqui, eles são mais zeladores, faxineiras e empregadas domésticas, né? Motoristas tem também. Então, a gente aproveita a realidade deles. Então, se em vez de a gente falar de casa, a gente fala de prédios, né? A metodologia a que a professora se refere trabalha com temas geradores, que são um ponto de partida para o desenvolvimento dos conteúdos tratados em aula.
Você verá a mesma metodologia sendo aplicada na alfabetização de crianças, no programa Alfabetização e o método sociolinguístico. Agora vamos voltar à professora Carmela, para entender como ela põe em prática, com seus alunos adultos, as ideias de Paulo Freire. Quero dar a letra S, né? Um exemplo. Então eu posso começar com o sistema solar, né? Que tem bastante S. Então, quer dizer, há pouco tempo a gente trabalhou LH, então eu trabalhei, como eu gosto também bastante de biologia, então eu trabalhei o corpo humano. Ainda estou trabalhando, então, os órgãos dos sentidos, entendeu? Então, tem bastante L, LH. Então, a gente aproveita porque são o conhecimento que ele tem. Procurei. Eu peguei um. Maria. O RI, você já usou? Já. Não, Não, então. tá aqui. Então, às vezes eu dou histórias, né? Então, também para eles, eu conto uma história, eles vão reproduzir, a gente escreve, né? Também, umas histórias que, às vezes, eles mesmos acabam contando a história da vida deles. Então, a gente faz um resumo disso, né? Eu ponho na lousa, eles copiam. Então, eles ficam até felizes quando a gente escreve na lousa, né? Uma história que eles contaram. Outra coisa, às vezes, que a gente já fez aqui, deu certo, é montar um supermercado. Então a gente trabalha com embalagens, então eles vão ver porque eles conhecem o produto, né, pela marca. Então eles, pela marca, eles já vão identificar a letra. Então no fundo, eu acho que eles sabem até ler, só que falta essa codificação, né, de saber que um L é um L, que um P é um P, mas eles entendem, eles fazem compra, eles estão vivendo, né. Então, se eles estão vivendo e sabem fazer compra, vão no supermercado, vão no banco, eles têm essa vivência da escrita. Então, falta é realmente codificar, fazer e mostrar, e memorizar mesmo, né? Porque o que é a letra? É um código, né? O meu sonho é concluir o meu ensino médio e poder fazer um curso de eletricista para poder mexer com eletricidade. José trabalha como zelador de um prédio na região da Avenida Paulista. Quando eu comecei aqui, tinha uma vaga de auxiliar de limpeza e tinha uma vaga de porteiro, né? Então eu não pude pegar a vaga de porteiro, que seria melhor para mim, por causa que eu não tinha estudo, né? Então não sobrou muita alternativa, eu tive que ir para limpeza, né? Então fiquei na limpeza um bom tempo, depois fui conhecendo os moradores, pegando confiança das pessoas, né? E passei a ser porteiro, né? Depois passei a ser zelador, mas no decorrer do tempo, coisas que se eu tivesse um saber bem médio, vamos dizer assim, eu teria passado isso aí mais rápido, né? A gente trabalha com cândida, trabalha com criolina, a gente trabalha com, aí vem um sabão, o sabão Omo, vem um sabão, né? Então, no começo, aquilo ali para mim tudo era uma coisa só. Quando foi promovido a porteiro, a troca de função trouxe para José mais obstáculos relacionados à dificuldade de leitura. A gente recebe 3 tipos de jornal, né? Aí tem a Folha e tem o Estadão, né? E às vezes o Jornal da Tarde. Então o que acontece? No começo eu tinha muita dificuldade. No começo vinha tudo junto. Quando eu estava na portaria de manhã, né? Eu tinha muita dificuldade. Eu tinha que distribuir para os moradores, né? Então às vezes eu me confundia a Folha de São Paulo com o Estadão. José está em São Paulo há 20 anos. A bordo do ônibus que pegava para ir trabalhar, ele nos contou como foi sua chegada a São Paulo e as dificuldades que enfrentou por ser analfabeto. Fiquei durante uns 3 anos e meio, né? Eu fazia esse percurso, né? Mais ou menos 3 anos e meio. Então todo dia tomava ele no terminal Santo Amaro, né? E sempre entre a Alameda Santa e a Paulista, é um ponto que eu descia, né? Porque eu trabalhava ali do lado. E para voltar de manhã, mesma coisa, né? Então, quando eu cheguei aqui, né? Mais ou menos no horário, mais ou menos assim, umas 8h30 da manhã, na rodoviária do Tietê, né? Então, desci do ônibus, né? Era uma época que estava frio ainda, dava a impressão que a gente via as coisas ao contrário, né? Cidade grande, né? Então,
fiquei lá esperando até meu tio chegar. Então, ali já comecei a perceber a dificuldade, né? De uma cidade pequena para uma cidade grande. Você chega num lugar que você não conhece nada, você não consegue, você não sabe ler, então é muito difícil essa parte. Você olha pro lado, não, eu quero ir em tal rua, mas para onde que eu tenho que ir? Então, essa parte aí é muito complicada. Fiz amizade com o cobrador, com o motorista, né? E nos finais de semana, sempre quando a gente estava de folga, a gente saía à noite para ir numa pizzaria, para ir numa churrascaria, né? E uma desses finais de semana foi na onde um dia eu fui morar no aniversário de um colega nosso e um cobrador que era amigo meu, aí ele falou, hoje eu vou levar a minha irmã, né? Esse é o da história. Esse aqui na frente? Esse que vem aí, ó, 5111. Depois que a gente já se conhecia já alguns meses, né? Aí numa dessa aí ela mandou um bilhete pra mim. Aí eu cheguei pra ela e falei, não te respondi, né? Através do bilhete também, por causa que dificuldade, né? Saber ler e escrever, tal, né? Aí ela falou, tá, então tudo bem, então por isso que você não respondeu, né? Então a partir daí a gente se comunicava mesmo pessoalmente, não através de carta, né? Acabei conhecendo através do meu amigo, que hoje é meu cunhado, conheci a minha esposa e estamos casados há 18 anos. Hoje eu já conseguindo ler o básico, como eu chamo, começo a falar, o básico, né? Então, para mim, a diferença é muito grande. Então, para mim, é como eu olhasse hoje as coisas e eu enxergasse as coisas claras. Uma diferença muito grande, é uma coisa até meio que difícil de você explicar. Parece que antes você andava de olho fechado, né?